Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. Vamos relembrar o caso do homem que espancou a ex-namorada de 21 anos na frente do irmão de 2 anos. Foi isso que ela contou e outras pessoas que estavam no local, como a vizinha que conseguiu resgatá-la. Este crime aconteceu em maio desse ano. Ele só parou justamente porque essa vizinha salvou ela, chegou lá na hora. Essa mulher ficou internada, mas ele não parou por aí. Insatisfeito, invadiu o hospital que a vítima estava para continuar as agressões. Ele foi preso. Na ocasião, a repórter Selma Souza conversou com ela, momentos antes dela realizar o exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal. Em entrevista, ela chegou a dizer que pensou que ia morrer. As imagens você já vê, sangue para todo lado, o rosto muito machucado, o braço ali também fraturado. E a gente hoje, vai mostrar para vocês o resultado desta audiência, porque foram ouvidas 7 pessoas no total. Mas antes de chamar ao vivo a vítima junto com a advogada, nós temos o posicionamento da defesa deste homem, suspeito, acusado aí de ser o agressor. Como é o nome do advogado? Por favor, meu diretor Fredson Navarro. Diogo Souza. Vamos ouvir o que ele disse. No dia de hoje foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde se apura a prática de violência doméstica contra a senhora Michele, suposta vítima neste caso. E o que chamou a atenção da defesa durante a instrução processual foi o depoimento da mãe de Jean Lucas. Em seu depoimento, a mesma afirma que eles residiam com ela durante 4 anos e durante esses 4 anos o relacionamento era muito conturbado. E quando a defesa pergunta a ela por que este relacionamento era conturbado, ela fala que era em razão de ciúmes. E quando ela diz isso, ela não fala apenas de Jean Lucas, ela fala de ciúmes mútuos, tanto de Jean Lucas quanto da suposta vítima. E ambos, ela diz que presenciou várias vezes eles se agredindo. Inclusive, ela dava conselho para ele e para ela dar fim nesse relacionamento para que não viesse a acontecer algo pior. Mas eles optaram por permanecer. E quando a defesa pergunta à vítima durante o seu interrogatório, durante o seu depoimento, ela informa que já foi agredida outras vezes e eu questionei por que ela não foi até a delegacia prestar um boletim de ocorrência. E ela afirma que estava com medo, eu entendo, porém ela tinha um aparato familiar, ela tinha o pai que era com ela tinha a mãe que era com ela, dava todo o suporte familiar para que ela fosse até a delegacia e registrasse um boletim de ocorrência. Ela também cita em seu depoimento que uma das vezes em que eles brigaram, a polícia foi até lá na casa deles e orientou ela a buscar uma medida protetiva, porém ela optou por assim não fazer. Então, encerrou a instrução processual no dia de hoje e agora vai seguir para as alegações finais, 5 dias para o Ministério Público e 5 dias para a defesa. E após isso, será dada uma sentença pela douta magistrada da 3ª Vara Criminal de Socorro. Agora vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura. Lucas, só me confirme se vocês tiveram acesso ao que foi dito agora, porque senão eu repito aqui, só para não ser repetitiva. Me confirma aí se você ouviu, por favor, Lucas. Eu consegui ouvir sim, Mariana. Quem não conseguiu ouvir, pelo menos não na totalidade, foi a doutora Mona Lisa. Eu vou te pedir então, Lucas, para que você faça um breve resumo para ela, que ele fala que as agressões eram mútuas e que ela não prestou depoimento. Basicamente isso, né, para que ela consiga contra-argumentar com você. Tá certo, já vou começar conversando com a doutora Mona Lisa e já antecipo o pessoal que está em casa, nós ouviremos o que tem a dizer a vítima daqui a pouquinho. Mas, doutora Mona Lisa, é uma questão processual, nós tivemos a realização dessa audiência de instrução e julgamento e a gente acabou de ter o depoimento do advogado de defesa do réu de toda essa história
e você representa a assistência de acusação, portanto, os interesses da vítima. E ele fala sobre a questão de que teria ficado claro nessa audiência de que as agressões elas eram mútuas, que as agressões teriam acontecido por mais de uma vez e antes ela não tinha procurado a polícia, no sentido de que talvez isso de uma mudança de comportamento injustificada, enfim, tentando levantar alguma questão nesse sentido. O que a senhora tem a dizer a respeito dessas questões? Boa noite. Boa noite, Mariana. Então, o fato da vítima não ter feito boletim de ocorrência anteriormente não anula o fato que aconteceu, né? A vítima, ela passou 4 anos com esse relacionamento. Uma das testemunhas falou, sim, que era um relacionamento muito conturbado, né, e que ela sofria diversas agressões, né, inclusive está nos autos este depoimento desta vítima. Então, ela não fazer o boletim de ocorrência antes ou não ter medida protetiva não anula o fato que ficou comprovado, né, no momento da audiência foi exibido as fotos do laudo da vítima. E a mãe realmente afirmou que realmente a agressão que a vítima sofreu foi através, né, do acusado. Então, mulheres, né? O fato de você, em momento anterior, não tomar uma decisão, nós entendemos, sim, o seu lado, porque são diversas ameaças, né? Então, infelizmente, chegou numa situação como essa, né? Mas as ameaças eram latentes. Hoje, a vítima ela tem vários traumas, né? Foi uma das perguntas que eu fiz para o genitor da vítima, né? Então, ficou diversas sequelas. Não só a sequela do dia fatídico, mas de todo o histórico de 4 anos de relacionamento. Então, não fez o boletim de ocorrência antes por medo, né, por ameaças, né, e nenhuma dessas informações que foi alegada também foi provada dentro dos autos, né? Então, a vítima, ela sim sofreu. O boletim de ocorrência não ter feito anteriormente não anula nenhum tipo de violência que ela ocorreu. E a violência está comprovada, né? As testemunhas comprovaram, sim, que houve essa agressão. Foram ouvidas 7 testemunhas, é isso? Isso, 7 testemunhas foram ouvidas hoje, essa primeira audiência de instrução conseguiu concluir toda essa fase, e agora vamos aguardar, tem os prazos para as alegações finais e aguardar a sentença. Se manifesta a defesa, a acusação, se manifesta a defesa, e depois o juiz decide se condena, e se caso condene, a que pena condena? Isso, perfeitamente. Aí vem o primeiro Ministério Público, depois, em seguida, a sentença de acusação, após o advogado do acusado e, por final, a juíza que vai colocar a sentença com base em todas as provas apresentadas nos autos. O que a senhora está trazendo para a gente, então, é que, na sua visão, de acordo com aquilo que foi construído e produzido de provas durante a instrução criminal, está claro que o réu é culpado, é isso? Sim, está claro, né? Entendemos também o lado da defesa, mas dentro do processo está com todas as informações, todas as testemunhas, que o fato que ocorreu naquele dia, no dia 15 de maio, a vítima foi agredida, foi socorrida por vizinhos. Os policiais militares também foram ouvidos, que prestou o primeiro socorro, e onde encontrou também a vítima no chão, a vítima muito ferida e muito debilitada, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Doutora Mona Lisa, permaneça aqui conosco. É possível que a gente volte a conversar, mas eu queria chamar a atenção do público aqui. Imagens fortes estão na tela nesse momento, que são imagens das marcas das agressões que teria sofrido essa jovem que está aqui agora ao meu lado, por uma questão, Mariana, de cautela e de receio mesmo de ter a sua identidade exposta. Ela prefere não se identificar, não mostrar o rosto aqui para o público de casa, e a gente entende isso completamente, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar com ela para entender como é que está esse sentimento. Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Eu queria que você me contasse, né, num processo como esse, chegada da audiência, a expectativa por uma sentença, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Qual é a sua expectativa? Boa noite, com bastante medo, ansiosa, nervosa do que pode acontecer depois. Sobre a audiência de hoje, eu imaginei de outra forma, mas foi tudo tranquilo, fizeram perguntas, tiveram as respostas certas e eu estou bem ansiosa. Você tem essa expectativa que a justiça seja feita, né? Isso.
Para a gente poder entender o quão é importante para você que ele seja condenado e responsabilizado pelo que vocês apontam que ele fez. Não entendi. Você considera que é importante que ele seja responsabilizado? Por que isso é importante? Você vai ficar mais tranquila? Vou ficar bem mais tranquila. Por isso pedi minha medida protetiva. Você está com medida protetiva hoje, né? Isso, estou com minha medida protetiva, porque por mais que eu ande em lugares, eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Que hoje a gente não está seguro de nada. Isso é importante da gente ressaltar aqui para o público de casa que está nos acompanhando. Você fala de medo, então, por mais que hoje exista um processo, que ele esteja sendo julgado, você não consegue se desvencilhar desse sentimento do medo, né? Eu não consigo me sentir segura. Como é para você sair à rua? Eu sempre tenho que sair com uma pessoa, e mesmo com outras pessoas eu não me sinto segura. É muito complicado. É muito complicado. Você acredita que se ele for condenado e preso, você vai conseguir se sentir mais tranquila? Vou conseguir me sentir mais tranquila, mas a gente não sabe o que pode vir, né, de lá de dentro, porque, pelo que eu soube, está tendo acesso a celular. Então, a gente não pode esperar muito, né? Ou seja, mesmo com a prisão, ainda pode ser que você ainda tem medo mesmo assim, né? Ou seja, você está traumatizada. Isso, eu carrego um trauma. A gente fica nessa expectativa. Eu agradeço a presença, a participação. Mariana, para ser bem sincero, ela está bem nervosa. Falou conosco aqui antes, disse que tinha receio de dar entrevista, porque estava se sentindo nervosa mesmo. Não é uma situação fácil, mas é isso, né? Tá aí a expectativa, a gente ouve sempre os dois lados da história. Falou primeiro o advogado que representa o réu, agora a gente mostra o que diz a vítima, sua advogada, assistente de acusação, para que naturalmente a gente tenha ambos os posicionamentos. O que eu consigo dizer que vejo aqui é claramente uma mulher traumatizada, que tem marcas que apareceram na tela ao longo de toda esta minha participação, de agressões extremamente fortes, que causaram marcas físicas horríveis e, mais do que isso, marcas psicológicas que certamente a acompanhará pelo resto da vida. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. A gente vai seguindo por aqui. Ô, Lucas, a gente vai ouvir a vítima? Nós acabamos de ouvir, conversar com ela, mas caso você tenha interesse de fazer alguma pergunta, Mariana, eu posso direcionar. Eu tenho, Lucas, em relação a essa questão da briga que o advogado argumentou. Talvez eu não tenha ouvido essa parte, desde já eu te peço desculpa. Ele fala dessas brigas que ele tinha e que ela a agredia muito. A gente sabe pelas imagens que a agressão que ela sofreu foi um espancamento e as fraturas no corpo, as imagens são fortes. Mas a gente precisa trazer esse questionamento porque é uma linha dele, que ele vai argumentar lá, que ele também ficou ferido, que ele também tinha sido agredido. O que é que ela tem a falar em relação a essa situação? É nossa obrigação fazer esse tipo de pergunta. Perfeito. Eu vou te fazer mais um questionamento, porque no trecho em que o advogado dele fala, ele diz que na relação de vocês existiam agressões mútuas, né? Ou seja, ele também era agredido, vocês brigavam sempre, enfim. Ele fala quase como se ele dissesse que era um hábito da relação de vocês que agressões acontecessem. Era assim mesmo? Era dessa forma? A gente tinha nossas brigas por conta de ciúmes. Ele sempre criticava minhas roupas. E quando ele vinha me agredir, eu sempre tentava me defender, mas que a força dele nunca ia ser comparada com a minha. Ou seja, havia o ciúme, a insegurança por parte dele e ele sempre adotou uma postura agressiva. O que você tentava era se defender. Isso. Entendi. E, naturalmente, culminou em toda essa cena final que a gente acompanhou com todas aquelas marcas. Isso, isso. Aquele foi o último ato, no caso, assim. Foi. Perfeito, está mais do que respondido. E a doutora Mona Lisa, só para complementar, né, doutora? Obviamente que o fato deles terem uma relação problemática em nada justifica o resultado final de tudo isso, né? Naturalmente a gente percebe que há por parte dele uma violência que se pode considerar desproporcional, né? Muito desproporcional. Isso, perfeitamente. E um ponto que foi dito no depoimento da vítima em audiência foi sobre esse histórico da relação, esse controle que ele tinha. Ela
informa que ele controlava as roupas, ele controlava a forma dela, para onde ela ia. Então, assim, ele tinha diversos controles sobre a vítima durante a relação. Então, assim, como uma vítima que convivia com esse rapaz há 4 anos, era violentada também psicologicamente, e a delegacia prestar um boletim de ocorrência, sendo que ela convivia com ele, né? Então, a gente entende, sim, o lado da vítima de não ter feito anteriormente. E, como você bem colocou, e eu quero deixar bem claro, uma coisa não anula a outra. Perfeito. Agradeço a presença, a participação. Volto com você, Mariana. E lembrando que a atitude dele foi tão... Muito obrigada, viu, Lucas? Foi tão sem limites que ele invadiu o hospital para continuar agredindo de acordo com o relato das pessoas.